Tudo bem por aí? Eu sou a Michelle Low e eu tô aqui para contar um pouquinho mais para vocês e explicar o que é essa sigla aqui em cima, PTE. Então, vamos lá falar sobre o que é o PTE, o PTE. Então, essa sigla significa Pearson Test of English. Mas aí eu sei que você continua na mesma, você vai falar assim, mas e aí, né? Agora você me disse o significado da sigla, mas para que essa prova é importante? Por que eu preciso fazer essa prova? Então vamos lá. Primeiro motivo que você vai precisar fazer essa prova é para migrar para a Austrália, porque o Departamento de Imigração exige uma prova de proficiência de inglês. A prova do PTE é uma delas. E se você está aplicando para um Skilled Visa, para um Sponsor Visa, para um Graduate Visa, todos esses vistos, além de outros vistos, vão ser exigidos que você tenha feito uma prova de proficiência de inglês. Então, já entendeu que ela é super importante e vai fazer parte do seu caminho se você está migrando ou quer migrar para a Austrália. Segundo motivo que você precisa fazer essa prova. Se o seu órgão responsável pela sua profissão, ou seja, se a Assessing Authority da sua profissão exigir essa comprovação do nível de inglês para poder te dar o seu Skills Assessment, que é aquele documento que vai falar que você tem aquela profissão. Então, profissões como engenheiros, arquitetos, contadores precisam fazer essa prova para entregar para o órgão responsável para conseguir um Skills Assessment. Então, essas pessoas precisam fazer a prova do PTE até antes que o outro pessoal que precisa fazer só um pouquinho depois na hora de somar pontos. E o terceiro motivo que você precisa fazer é se você for estudar aqui na Austrália em alguma universidade. A maioria delas vai te exigir uma comprovação do seu nível de inglês se você for fazer um curso como um Bachelor, um Master ou alguma coisa nesse sentido. Bom, ter a prova do PTE vai te queimar alguma dessas etapas aqui no momento que ela for necessária. Então, isso vai te ajudar a dar uma acelerada no seu processo, não ter que parar para começar a estudar essa prova e fazer essa prova quando você descobrir que está na hora de apresentá-la, tá? E o segundo motivo pelo qual essa prova vai também acelerar o seu processo de imigração é o seguinte. Quando a gente está falando sobre o Skilled Visa, que é o visto 189, 190, 491, que você migra por você, sua profissão, sem ter que ter um empregador te patrocinando, né, sem ser sponsorado, esse Skilled Visa ele funciona por pontos e convite. O que isso significa? Que você ter uma nota melhor, uma pontuação melhor, mais rápido vai acontecer o seu convite para você virar um residente permanente na Austrália. E sabe quanto que a prova do PTE pode te dar? Ela pode te dar até 20 pontos a mais. Só para você entender, se você ainda não está entendendo o que são 20 pontos, é muito, é pouco, a nota de corte são 65. Então, só com a prova do PTE a gente já consegue quase que 1/3 do que a gente precisa fazer no mínimo. E aí, só para você poder fazer uma comparação, outra possibilidade de você fazer esses mesmos 20 pontos é você ter 8 anos de experiência no Brasil e eles serem aceitos e comprovados, mais 1 ano de experiência na Austrália. Então, a gente está trocando aí 9 anos de trabalho por uma prova de inglês que vai te dar a mesma pontuação. Claro que se a gente tem os dois, vamos lá colocar os dois e começar isso aqui já com 40 pontos, né? Mas eu só trouxe esse exemplo para você entender o quanto que focar no seu inglês, fazer essa prova bem e conseguir a sua máxima pontuação nela, pode te trazer esses 20 pontos que você só ganharia, por exemplo, se você tivesse 9 anos de experiência na sua profissão. E aí você vai me perguntar, Mi, mas por que o PTE? Você mencionou que existem outras provas, etc. Por que você está falando do PTE? Bom, o PTE ele é uma das provas de proficiência de inglês aceita pelo departamento, como eu já havia mencionado. Existem outras como o IELTS, o TOEFL, e elas acabam sendo mais conhecidas porque elas são um pouco mais antigas, mais tradicionais, mas a grande diferença entre elas é que o PTE não é corrigido por humanos. Ele é todo corrigido por uma inteligência artificial. A gente já vai falar mais sobre isso e você vai entender todos os benefícios dessa vantagem que só o PTE, dentro de todas as provas que a migração aceita, pode te oferecer.
Vamos agora fazer então um rápido comparativo aqui entre o PTE e o IELTS. Então, como eu já falei, o IELTS é um pouquinho mais antigo, ele é mais conhecido por conta disso. Ele é de 89, enquanto o PTE é de 2009. Então, o PTE é uma jovem prova aí se a gente está comparando com o IELTS. O PTE ele vai sempre exigir uma nota mais baixa do que a do IELTS. Exemplo, quando a migração está te exigindo um inglês competente, você precisa tirar 50 no PTE ou 6 no IELTS. Então, tá vendo como já sobe aí uma pontuaçãozinha quando a gente compara com o IELTS. Outro comparativo, o resultado do IELTS pode demorar até 2 semanas para sair. Aí é um sofrimento ficar nessa ansiedade, esperando esse resultado sair, sem saber se você passou, se você não passou, como é que você foi, como é que você não foi. Já o do PTE, a regra geral, são 5 dias úteis, mas a maioria das vezes ele sai no mesmo dia. A gente tem muito aluno que tá saindo da prova, tá indo para casa, ou naquele mesmo dia à noite já recebe o e-mail notificando eles que o resultado tá ali, e eles já estão comemorando no mesmo dia que eles fizeram a prova, que eles já passaram, já tiraram essa etapa aí do caminho. E o PTE são 2 horas de prova e o IELTS são 3 horas de prova, podendo ser em momentos separados essa prova, tá? Pelo seguinte motivo. No IELTS, você vai sentar com um examinador para fazer a sua prova do speaking. Isso às vezes não vai acontecer no mesmo dia. Se acontecer no mesmo dia, vai ser às vezes algumas horas antes de você começar todas as etapas da sua prova. Ou às vezes você vai fazer as etapas da sua prova, ter que ficar aguardando lá por um tempo para depois fazer essa parte com o examinador. Por isso que às vezes a prova pode demorar um pouquinho mais, ou ser em 2 dias separados, né? Já o PTE é tudo no mesmo dia. Você chegou no local de prova, você e o computador, 2 horinhas, encerrou, acabou, tá feito, tá resolvido isso aí. Segunda comparação, o PTE tem diversos tipos de exercício, te dá a possibilidade de você mostrar sua capacidade no seu inglês de diferentes formas, enquanto o IELTS é basicamente um exercício para cada módulo da prova e você não consegue jogar muito aí para você mostrar um inglês muito maior do que o que você realmente tem ali. E por último, o PTE é mais leve e mais dinâmico do que o IELTS, né? Os estudos são mais variados, tem diferentes tipos de questões, e eu já tive até alguns alunos me falando: eu acho gostosinho fazer esse exercício aqui, é legal fazer aquela questão ali. Então, só para você entender como a prova fica muito mais dinâmica. E aí, já tá bom para vocês comparativo? Por que o PTE acaba sendo melhor? Mas se não, vamos lá que eu vou te trazer mais motivos de por que você deve escolher o PTE. Primeiro, a minha experiência me permite dizer com toda a comprovação de que os alunos se saem melhor, tiram notas mais altas no PTE do que no IELTS. Um exemplo muito clássico que a gente tem disso é quando o aluno procura a nota máxima, né, para fins de imigração, ou seja, você precisa tirar o 79 do PTE ou o 8 do IELTS. Alguma dessas duas notas vai te dar os 20 pontos para fins de imigração. Só que às vezes o aluno fica preso ali no 7,5 no writing do IELTS, por exemplo, ou em alguma outra banda e não consegue desenvolver, não consegue sair daquilo ali. Por mais que já tenha feito 3, 4 provas, esse meio ponto do IELTS ele é cruel de você conseguir. Você precisa realmente ter uma melhora significativa na sua base do inglês. Já o PTE, como ele é todo de inteligência artificial, aquilo que a gente já vai conversar mais a respeito, você consegue subir em 3 dias de estudo, às vezes 30, às vezes 40 pontos com as técnicas corretas. Então, eu já vi isso muito acontecer. O aluno que já tinha feito 3, 4 provas, estava ali apegado com o IELTS, que já conhece, porque já está estudando há muito tempo, não quer desistir porque acha que está faltando só um pouquinho, finalmente abre mão do IELTS, vem para o ACE em PTE e estuda estrategicamente para a prova do PTE e na primeira prova já consegue muito mais do que o 79, que é o equivalente ao 8, e já tá aí com os 20 pontos que não saíam de jeito nenhum. Lá com o PTE, com o IELTS, desculpa. E o último motivo, na verdade, é um porquê você não deveria escolher o PTE. Então, se você é essa pessoa, não seria o motivo, mas todas as outras eu recomendaria escolher a prova do PTE, que é você é uma pessoa lenta no teclado. E aí, nesse caso, o PTE não vai ser para você, porque você precisa ter essa agilidade. O IELTS, você teria que ainda procurar onde que faz a prova papel, né, à mão, porque até o IELTS hoje em dia tá já fazendo essa migração para ser tudo feito num computador, apesar de ser corrigido por humanos, tá? Então, o PTE, a diferença é que é feito no computador, mas corrigido por uma inteligência artificial. E aí, já está convencido aí do comparativo do PTE com as outras provas, especialmente do IELTS?
A minha experiência me permite ter visto, né, muita evidência e te dizer assim com total propriedade que eu diria que, se não 100%, 99% dos alunos saem muito melhor quando eles vêm para a prova do PTE e desistem do IELTS do que o contrário. É muito comum a gente ver as pessoas que estão apegadas no IELTS porque já estão ali estudando há um tempo, já fizeram algumas provas, já conhecem, né? Estão acostumadas com a estrutura da prova e ficar faltando 0,5 pontos. Então, tira um 7,5 no writing, mas não consegue o 8 no writing, por exemplo, mas conseguiu já o 8 nas outras bandas e isso significa que ainda não tem os 20 pontos na migração, que você precisa de 8 pontos em todas as bandas da prova. E fica ali fica pegada, até que no momento desiste do IELTS e vem para o ACE/PTE. Esse aluno normalmente não tem dificuldade nenhuma de conseguir um 79 e às vezes muito mais do que o 79 já na primeira prova do PTE, justamente por todas as facilidades que o PTE traz, sendo uma inteligência artificial e etc. Eu só não recomendo o PTE para você em um dos casos, que é se você é uma pessoa muito lenta com digitação, com teclado, isso você precisa ter essa agilidade na prova do PTE e hoje em dia até na prova do IELTS, porque a prova do IELTS já começou a migrar para ser feita em computador. Ela não é corrigida em computador, mas ela já começou a ser feita quase que em todas as localidades em computador. E se você tiver agora aí, tá bom, Mi, só me fala logo as dicas dessa prova, eu quero fazer logo essa prova do PTE, já desiste de todas as outras, é o PTE que eu vou? Antes, deixa eu te falar só uma informaçãozinha que é muito importante, né? Porque quem é essa mulher que tá falando aí sobre as dicas de prova? Quem é ela? Por que ela tá falando disso? Bom, eu sou criadora do ACE/PTE. O que significa ACE, um exam em inglês, né? Então, é uma expressão que significa que você acabou com a prova. E por isso eu criei o meu curso chamado ACE/PTE. Então, só para te contar um pouquinho sobre a minha experiência, eu quando fui fazer a minha prova, eu precisava tirar o 79 para ter os 20 pontos para conseguir migrar como uma advogada na Austrália através do visto 189. E eu desenvolvi umas técnicas, eu fui para a prova e eu mesmo tendo cometido erros na prova, eu gabaritei a prova, eu tirei 90. E depois disso eu comecei a desenvolver ainda melhor as minhas técnicas para conseguir ajudar pessoas que precisavam desde o 36 na prova do PTE até o 79. E nisso já foram mais de 500 alunos aí que eu já ajudei hoje em dia, que ou passaram de primeira conseguindo a sua melhor nota ou melhoraram aquela nota que não conseguiam subir com nenhum outro curso. Deixa eu te mostrar então rapidinho o que nossos alunos falam sobre o ACE/PTE. Então essa primeira aí falando, olha, boa tarde, me saiu meu resultado da prova do PTE, eu consegui meu 79 em cada banda, ou seja, 20 pontos aí para migração. Confesso que eu achei que eu tinha ido mal, a velocidade da prova é surreal, então mesmo ela tendo tido essas dificuldades, ela conseguiu aplicar as nossas técnicas. E lembra que eu falei para vocês que eu errei na minha prova e mesmo assim eu gabaritei? Porque a prova funciona, a técnica funciona e a gente consegue mesmo assim o nosso resultado merecido. Então ela fala aqui que, mas mesmo assim deu tudo certo, muito obrigada por tudo e tá aí o resultado dela de primeira na prova. Essa daqui foi ela e o marido que estudavam com a gente no ACE/PTE e os dois conseguiram passar. Ela tá aí, né, agradecendo a gente, mandou mensagem 1h45 da manhã de tanta felicidade que ela tava, que tá tudo bem, a gente não, o celular aqui não apita, a gente não vai escutar, não vai acordar ninguém da equipe, só agradecendo que ela tinha conseguido esse super resultado aí também, o 79 plus, né, em todas as bandas e pronto, tava aí também já com os 20 pontos garantido para migração, ela e o marido. E essa última aqui que também foi lá, estudou e conseguiu o 90 de primeira, também foi a primeira prova dela, ela falou, ela não sabia nada, não sabia nem como era a prova, e lá no ACE/PTE eu te ensino tudinho. Eu até prefiro que você venha sem saber nada, que você nem vem com um vício, que às vezes é mais difícil tirar um vício que você aprendeu errado da internet do que te ensinar a prova do zero. E antes que você fique falando, poxa, mas aí é mim, então só ensina essas pessoas que querem tirar a nota máxima, que precisam passar de primeira, né, que estão procurando uma nota maior. Não, eu ajudo a todos. Olha esse caso desse aluno aqui, que ele estava desesperado. Uma semana para o vídeo dele acabar, ele precisava só de 5, tá? Ele estudou por 3 dias, ele só assistiu metade do nosso curso dentro da parte do speaking, ou seja, não foi nem metade do curso, foi metade do speaking do curso. E depois de 4 provas tentando antes do ACE/PTE, ele conseguiu. E olha o quanto ele subiu em 3 dias de estudo. Ele estava com 37 no speaking e foi para 65. Olha o quanto que esse resultado dele subiu. De 30 e pouco para 60 e pouco em apenas 3 dias de estudo. Imagina se ele tivesse estudado esse curso direito e feito o negócio completo, hein?
E agora que você já viu aí com algumas provas, evidências de que realmente o negócio funciona, deixa eu te dar as dicas, porque antes você só ia falar que essa mulher aí dando essas dicas, né? Mas agora você já viu que o negócio funciona mesmo, então deixa eu te contar alguns segredinhos sobre o PTE. Então, primeiro de tudo, ela é uma prova com a pontuação bem diferente das outras provas que a gente conhece, porque apesar da gente ter 20 questões na prova, cada uma vai ter um peso completamente diferente da outra, e a gente tem 4 questões dessas 20 que são extremamente importantes. Elas são as que eu chamo de top 4 questions. Então, essas top 4 são responsáveis por quase 50% da sua nota. Entendeu? Como a gente tem 20 questões de prova, mas 4 fazem quase que 50% da sua nota. Então, as outras 16 não podem estar valendo muito mais que isso. E nessa brincadeira vai ter algumas que vão ter algumas questões que vão estar valendo muito pouquinho. Então a gente precisa entender tudo isso e o principal é saber quais são essas top 4, né? Tenho certeza que você está querendo saber quais são. Vamos lá ver? Primeiríssima questão está dentro do speaking, é o read aloud. A segunda também está dentro do speaking, é o repeat sentence. A terceira está dentro do reading, é o reading and writing, fill in the blanks. E a quarta está dentro do listening, é o write from dictation. Você percebeu que não tem nenhuma questão da top 4 que está dentro do writing? Tá aí uma outra vantagem da prova do PT, né? Porque eu falei para vocês que normalmente o pessoal fica ali travado no IELTS na parte do writing mesmo, porque no IELTS todas elas vão ter o mesmo peso. Então aqui, se você não vai tão bem no writing, que a maioria de nós normalmente tem essa dificuldade mais na escrita do que no ler, no ouvir, olha eu fazendo ler, né? No ler, no ouvir e no falar, então o writing não é tanto problema assim. Ah, então posso deixar para lá o writing? Não é isso. Mas aí a gente vai ser estratégico no nosso estudo para saber que essa questão aqui do writing ela é importante, mas ela não é tão importante quanto essas outras aqui. E aí a gente vai dividindo o nosso tempo de estudo e dentro da prova também de acordo com isso. E lembra que eu falei para vocês lá atrás sobre a inteligência artificial? Então, o que acontece aqui? Duas dessas questões que eu mencionei, que são na top 4, elas estão dentro do speaking. E é lá no speaking que a gente consegue falar de uma maneira que a gente vai convencer a inteligência artificial que você é um native speaker. Quer ver como que a gente faz isso? Imagina que a inteligência artificial não sabe quem que está fazendo a prova, né? Apesar dela ter os seus dados ali, ela não sabe se você é um native speaker, se você cresceu num colégio bilíngue, se você morou fora muitos anos, ela não tem noção disso. Ela quer ver como você está falando. Então, usando a técnica, a gente consegue fazer uma entonação correta, evitar uma hesitação num momento ou no outro, conectar as palavras de uma maneira para fazer um som correto, melhorar aqui ou ali com uma pronúncia e fazer tudo isso dentro de um tempo de acordo, e com isso a inteligência artificial vai ter certeza absoluta que você é um native speaker e vai te dar a melhor nota possível dentro do speaking, que, como eu já mostrei para vocês, vai pontuar para outras bandas também, né? Porque eu falei que a top 4 não tem provas do writing, não tem questões dentro do writing, mas só com essas 4 aqui você já pontua meio que 50% em todas as bandas. Então tem esse troca-troca que acontece aqui dentro do PT. Mas vamos dar uma olhadinha como que a inteligência artificial, se ela tivesse olho, como que ela te enxergaria depois de você fazer o ACE em PT? Olha aqui. Então é basicamente isso. Quando você faz o ACE em PT e tira 90 na prova do PT, como se você fosse um nativo. Então tá aí, né? Todos os nativos e você ali. Nada contra o físico da pessoa, mas é só para te mostrar que ele tá completamente perdido numa competição de fisiculturismo que possivelmente não era para ele estar ali, só tacaram ele no palco ali e ele tá se passando por um fisiculturista. É mais ou menos o que a gente faz dentro do ACE em PT. É enganar a inteligência artificial de que você é um nativo quando você não é. E vamos voltar para o papo sério aqui, deixa eu te dar mais uma dica então sobre a prova. Uma dica super valiosa, tá? Lembra que a gente falou que 2 das questões da top 4 estão dentro do speaking. As outras 2 estão, uma no reading e uma no listening. E nessas bandas, no reading e no listening, a administração do seu tempo é de extrema importância. Eu vou te dizer por quê. Porque não é só sobre fazer a questão bem. Se você falar, não, Mi, tô arrasando aqui no reading and writing fill in the blanks, no write from dictation tô fazendo muito bem. Porém, além de fazer a questão bem, com a técnica eficaz que vai te trazer o resultado, você também
precisa administrar o seu tempo de prova para você conseguir chegar naquela questão e fazer ela bem. Se você não administra bem o seu tempo de prova, você não consegue fazer uma dessas questões que está na Top 4. E se você não faz uma das questões da Top 4, você já está começando a prova aí com um bom rombo na sua pontuação e possivelmente nem os 50 vai ser uma possibilidade para você. Então não é só sobre as questões que são importantes e fazê-las bem e ter técnicas eficazes, mas também como você administra o seu tempo no estudo e, claro, na sua prova também. E a última coisa que eu tenho para falar para você é vem pro ACE em PTE. Mas só vem se você quiser passar logo, passar de primeira e acabar com essa prova, combinado? Aí, ambas as provas, né, tanto o PTE quanto o IELTS, ela tem 3 anos de validade para fins de imigração na Austrália. Então, o quanto antes você começar é melhor. Nunca é cedo demais para começar a se preparar para essa prova. E por último, quando você quiser vir aqui para o ACE em PTE para fazer como centenas de meus alunos e acabar com a prova de primeira ou subir a nota que está travada, é só você se inscrever nesse link que está aqui embaixo. Você vai poder usufruir do desconto que está rolando neste momento e aí você consegue fazer a sua inscrição e eu te vejo muito em breve dentro do ACE em PTE. E se quiser me seguir para mais dicas com PTE, eu estar sempre ali por dentro das novidades do PTE de imigração, é só seguir a gente também no Instagram, a Michelle Low, e eu te vejo em breve por lá ou no ACE em PTE.